Oi gente, este é o canal Estante Compartilhada, eu sou a Grazi e hoje eu vim aqui indicar para vocês 5 livros para que eles possam ser lidos num clube de leitura voltado apenas para livros clássicos. Quando nós iniciamos o clube de leitura Estante Compartilhada, o primeiro objetivo era ler apenas clássicos. Hoje a gente já não lê só clássicos, a gente lê livros de diferentes gêneros, de diferentes tipos, mas no início a proposta era que essas leituras fossem voltadas mais para clássicos mesmo. E isso foi muito bacana porque a gente expandiu os horizontes, leu aqueles livros clássicos que, sabe, todo mundo diz que você precisa ler e comprovamos que alguns deles, de fato, a gente precisava ler mesmo. Então, os livros que eu vou mostrar aqui, eles praticamente todos foram lidos nos encontros da Estante Compartilhada e são excelentes exemplos que podem ajudar aí para que você forme o seu clube de leitura. O primeiro deles não está numa ordem de leituras feitas, realizadas pela Estante Compartilhada. A ordem está aleatória, nem numa ordem daqueles que eu gostei mais, tá bom? O primeiro deles é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. A Jane Austen é uma autora muito popular, então, de repente, se você quer começar um clube de leitura e atrair um público, é certeza que começar com a Jane Austen é começar com o pé direito. O Orgulho e Preconceito foi a primeira obra que eu li dela, já tem muitos anos. No encontro da Estante Compartilhada, na época nós fizemos um encontro temático, então não foi exatamente para ler o Orgulho e Preconceito, mas sim era para que fossem lidas as obras da Jane Austen. Até nós intitulamos como clube de leitura da Jane Austen e cada um leu um livro. Eu não li esse exatamente, mas acho que esse é o grande clássico, o grande livro da Jane Austen e é uma excelente opção para iniciar um clube de leitura. O próximo livro que eu vou indicar também saiu na pilha aqui, coincidentemente, eu li ele em um encontro temático da Estante Compartilhada, porque às vezes a gente fazia assim, não especificamente uma obra, mas delimitar um tema, e aí todo mundo teria que ler os livros a partir daquele tema. Então, para esse livro, o tema era literatura francesa, literatura clássica francesa. E eu escolhi o Corcunda de Notre Dame. Eu lembro que na época do encontro eu não tinha finalizado ele ainda, porque ele é um calhamacinho. Eu lembro que o começo da leitura para mim foi muito arrastado, mas o final desse livro é fantástico. Foi minha primeira experiência com o Victor Hugo e fiquei muito curiosa para ler outras coisas dele. Inclusive, esse livro é um livro que eu gostaria de reler futuramente, né? A história do Quasimodo, da Esmeralda, enfim, é uma história muito encantadora, muito diferente do desenho da Disney, que eu tinha um carinho e uma lembrança de infância, mas valeu muito a pena conhecer essa obra e fica a dica aí para que vocês conheçam também. Um dos meus queridíssimos que foi lido num desses encontros, todos foram, né? Tô sendo repetitiva. Nós tínhamos estipulado que seria um encontro para ler literatura clássica infantil, mas dessa vez a gente escolheu a obra, foi o primeiro, na verdade, que é O Mágico de Oz. Esse livro é fantástico. Eu não assisti o filme, mas o livro é, assim, o meu preferido dos livros infantis e vale muito a pena a leitura. Ele é um livro curtinho. Essas edições da Zahar são fantásticas, são edições ilustradas, né? Acho que deu pra ver aí que tem algumas ilustrações. E a história em si é uma história, assim, sensacional. Eu acho que dos livros que eu li, uma história que trata da amizade de uma forma tão peculiar, tão verdadeira,
dessas amizades que são tão raras. Eu acho que eu nunca li nenhum livro que fale tanto dessa perspectiva da amizade como O Mágico de Oz. Ele é um dos meus queridinhos, com certeza. Outro queridíssimo, que eu me lembro que quando a gente começou a ler para o clube, eu ficava me questionando por que eu não tinha lido esse livro ainda, porque eu amo literatura latino-americana, eu já tinha tido contato com alguns livros, mas mais livros contemporâneos, e faltava então o clássico dos clássicos, que é 100 Anos de Solidão. Esse livro dispensa apresentações. Podem ver que está bem marcado. É um livro que com certeza eu vou reler mais de uma vez na minha vida, porque é um livro sensacional, é um livro basilar para a literatura latino-americana, é um clássico, né? Não preciso dizer mais nada, né? Toda a história, as partes do realismo mágico, a constituição dessa família e como é que essa família vai se desenrolar ao longo desses 6 anos, desses 100 anos, o fato dele deixar muito claro essa questão do tempo cíclico e como isso é real e ao mesmo tempo mágico, é um queridíssimo. E por último, mas não menos importante e nem menos querido nessa lista, nós lemos para o mês de horror o Frankenstein, da Mary Shelley. O Frankenstein era um livro que eu tinha curiosidade de ler, mas tinha medo, porque eu não sou muito de ler livros de horror, de terror ou do gênero parecido. E o Frankenstein foi uma grata surpresa, que ele tá muito mais para ficção científica do que pro horror. Eu fiquei muito surpresa, principalmente pela questão filosófica que tem aqui dentro desse livro, pelas coisas que faz a gente pensar. E eu acho que o principal da literatura é isso, fazer você pensar, fazer você refletir, e esse livro consegue muito isso. Então, fica aqui uma super dica. Nos meses de outubro, nós sempre escolhemos livros com essa temática e tem valido a pena, porque todo mundo sai um pouco da sua zona de conforto e se depara com alguns clássicos como esse. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Todos esses livros são excelentes e valem muito, muito a pena a leitura. Um abraço e até mais!